que tal? Como estão vocês? Bom, hoje nós vamos aprender o que é perífrase verbal de futuro. A aula passada nós aprendemos o que são verbos de irregularidade própria. Hoje nós vamos aprender o que são perífrases verbais com o verbo no futuro. Apesar de ser um nome bem grande, perífrase verbal de ir mais ar mais verbo infinitivo, ou seja, como essa construção? Simple é o verbo ir, seguido de la preposição a e de um verbo infinitivo, ar, era ou ir. Vamos passar isso para um bom português. Perífrase verbal nada mais é do que o verbo ir conjugado no presente, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Isso que é uma perífrase verbal. Mas antes de nós construirmos algum exemplo com a perífrase, nós vamos ver a conjugação do verbo ir. Aqui eu tenho o verbo ir conjugado. Yo voy, tu vais, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos vão. Então, primeira coisa que eu tenho que ter numa perífrase é o verbo ir conjugado em presente de indicativo. Certo? Vale? Então, depois que o verbo estiver conjugado, eu irei montar a perífrase. Yo voy a cantar. Então, aqui eu tenho um exemplo prático de perífrase verbal, de futuro. Eu tenho o verbo ir conjugado, eu tenho o pronome yo, o verbo ir conjugado, eu tenho aqui a preposição e eu tenho o verbo no infinitivo, que é o verbo cantar. Poderia ser outro verbo no infinitivo? Sim, poderia ser qualquer outro verbo no infinitivo. Vou colocar um outro exemplo. Tu vais a hacer el trabajo. Aqui eu tenho uma pergunta. Eu tenho o verbo ir conjugado, vais. Na segunda pessoa, eu tenho lá a preposição a e eu tenho o verbo a ser, que é o verbo fazer, no infinitivo. Então, eu posso ter qualquer verbo no infinitivo. Eu tenho que ter, primeiramente, o verbo ir conjugado no presente, porque aqui ele está conjugado no presente. E eu tenho que ter a preposição a. Tu vais a cantar, nosotros vamos a bailar, ellos van a viajar, ella va a escrever. Então, temos que, para ter uma perífrase verbal de futuro, eu tenho que ter toda essa construção. Verbo no infinitivo, verbo ir conjugado, mais a preposição. Lembrando, verbo no infinitivo é todo verbo que não está conjugado. É muito fácil. É uma forma nominal que aprendemos em português e que diz o seguinte: quando eu tenho um verbo no infinitivo, sem ele estar conjugado em nenhum tempo verbal. Cantar, bailar, hablar, partir, viver, hacer, poner. Os próprios verbos que aprendemos na semana passada, venir, salir, ella va a salir. Podemos usar esse verbo, que foi um verbo que nós aprendemos na classe passada. Aqui nós temos uma perífrase. Verbo ir, conjugado na terceira pessoa do singular, preposição a e o verbo salir. Não conjuguei. Então, qualquer verbo no infinitivo constrói uma perífrase verbal de futuro. Por quê? Essa perífrase verbal, ela se empleia para dizer algo que irá acontecer. Bom, colocarei na plataforma alguns exercícios, o verbo conjugado, para que você possa exercitar. Dúvidas? Estarei também no plantão para que vocês tirem a dúvida. Buena clase, hasta la próxima clase.